Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Maier, eu trabalho na área de recursos humanos da TecBond e hoje eu tive a honra de ser convidada para estar com vocês aqui nessa terceira edição da Tech Talks, uma série de lives da TecBond em que se falam sobre dicas da qualidade de vida pessoal e profissional. Antes de apresentar a nossa convidada ilustre, que vai me dar a honra de fazer a nossa primeira live internacional do Tech Talks, eu gostaria de lembrar a todos que essa live está sendo transmitida ao vivo no Instagram e no Facebook da TecBond. Agora sim, eu quero apresentar a nossa convidada ilustre, ela que começou como artesã parceira da TecBond e hoje vive da sua paixão. Ela é mentora de outras artesãs. Thalita Ortega. Thalita, boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Oi, Ana, boa noite para você, para toda a família TecBond e para todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje nessa live tão especial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como empreender, principalmente como empreender com a nossa paixão, alguma habilidade, algum talento que a gente tenha. Então, eu estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje para poder fazer essa ponte aí entre esse conteúdo tão importante que eu tenho certeza que vai ajudar, sim, muitas pessoas que estão passando por esse momento difícil, que querem fazer uma renda extra, enfim, que querem aí achar solução para a sua situação atual. Estou muito feliz com o convite, muito obrigada. Nós que agradecemos, Thalita, a honra é toda nossa. Hoje a gente está aqui conversando não só com os nossos colaboradores, como a gente já está habituado a fazer, mas transmitindo também nas nossas redes sociais. Conta pra gente, Thalita, o que precisa para começar a empreender? Então, primeiro, né, eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham CLT, mas que também têm o sonho de empreender. Eu gosto de trazer uma definição bem simples do que é empreendedorismo. Uma pessoa que busca empreender nada mais é do que buscar solução. Ela sabe que diante de algum negócio que ela for abrir ou alguma habilidade que ela tenha, ela pode solucionar problema na vida das pessoas. Ou seja, existe demanda no mercado e com aquilo que você sabe fazer, você pode ajudar outras pessoas. E aí é que entra o nosso tema de hoje, quando a gente fala em empreender com a nossa paixão. É que muitas pessoas, quando vai empreender numa área que não gosta, desiste. Por quê? Porque é difícil empreender. Empreender no Brasil, a gente encontra várias barreiras burocráticas, às vezes o tempo que o negócio precisa, né? O negócio precisa de meses para poder se desenvolver e dar lucro de verdade. Então, quando é uma área que a gente não gosta, normalmente a gente desiste. E já quando você empreende com algo que você gosta muito, é muito mais fácil também de você resistir a momentos mais difíceis, enfim, até o negócio engrenar. Então, essa é a minha visão do que é empreendedorismo, mas, claro, a gente aqui vai tratar de você aí, você que nunca empreendeu ou que nunca nem pensou, mas que está passando por esse momento de pandemia, principalmente, ou quer fazer uma renda extra e que pode, com alguma habilidade que você já tem, algum talento que é seu, é nato, quem sabe aí transformar isso num negócio, né? Então já ficou a primeira dica aí, né, Thalita? É preciso ter paixão, isso vai ajudar aí na jornada. Thalita, conta pra gente, para começar, o que a pessoa precisa saber sobre empreendedorismo? Então, primeiro, eu sempre falo que tem que virar uma chave, porque assim, até dentro, né, no nosso país, a gente não foi educado para empreender. As escolas não falam sobre empreendedorismo, muito pelo contrário, desde criança, a gente já é educado a quê? A ter uma formação ali acadêmica básica, procurar um emprego na área que você se formou, trabalhar, constituir família, se aposentar e vai estar feliz com a aposentadoria. É isso que a gente foi educado para viver, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, é totalmente o contrário. A gente não escuta isso no discurso das escolas, mas é ir na contramão. Por isso que toda vez que alguém, às vezes, de uma família tradicional fala que vai empreender, as pessoas acham que a gente enlouqueceu, Ficam né? assustadas. Meu Deus! Você não quer um emprego, minha querida? Eu posso te oferecer um emprego. Às vezes até isso, né? A gente escuta. Mas para empreender, a primeira coisa que a gente precisa fazer é virar essa chave. É entender que vai ser diferente de quem trabalha CLT. CLT, por exemplo, tem um horário de chegar, de sair. Quando você chega em casa, você tenta desconectar do seu trabalho. E quem empreende, quem é dono do seu próprio negócio, normalmente tem mais dificuldade de desligar.
Por quê? Porque a empresa continua demandando ali, às vezes, inovação, às vezes pensar numa ideia, acompanhar cliente, pós-venda. Então, a gente realmente tem uma dedicação muito maior. Eu não gosto, sabe, Ana, do discurso de empreendedorismo muito romântico, onde você vai ser dona do próprio negócio, dona do seu tempo. Sim, você será, mas isso não quer dizer que vai ser fácil ou que não vai demandar muito esforço da sua parte. Só que, em contrapartida, se você me permitir, eu vou até comentar um pouquinho da minha escolha por empreender, por exemplo. Eu comecei a empreender com 15 anos. Meu primeiro negócio eu abri com a minha mãe aos 15 anos, e foi uma escola de balé. Quando eu vim para o artesanato, eu já vim porque eu era mãe. Então, eu estava em casa com meu filho e eu não queria babar. Eu queria eu mesma cuidar do meu filho, estar presente em todos os momentos do desenvolvimento dele. E queria ter um negócio para isso, para eu conduzir de dentro de casa. Já sabia que a internet seria um caminho, porque dentro de casa eu ia poder entregar aquele meu trabalho, serviço, enfim, para outras pessoas. E hoje muita gente faz esse caminho. Seja porque, como eu, se tornou mãe e quis, né? Ou seja, um querer muito grande, ou falta de opção mesmo, né? Muitas mulheres, depois que têm filhos, não conseguem voltar ao mercado de trabalho. É muito difícil. É um assunto muito velado, mas é a realidade também da brasileira. Então, quem está assistindo aqui, eu quero que vocês comecem já a fazer essa ponte. O que você consegue com habilidades que você tem? E a gente vai daqui a pouco dar umas dicas. Mas o que poderia virar um negócio? Né? O que poderia se transformar numa atividade que você possa muitas vezes fazer de dentro de casa? Não precisa alugar um ponto comercial, contratar outras pessoas, mas o que dentro da sua casa você pode ajudar outras pessoas? Porque quando a gente empreende, a gente ajuda, né? E eu trabalho para artesãs, mas existem várias outras formas, não só o artesanato, de conseguir esse objetivo, que é empreender de casa. Thalita, dá uma dica pra gente, né? Como mentora hoje de outras artesãs, você entende que o empreendedorismo pode ser uma renda extra também? Ou necessariamente, acho que é uma dúvida de muita gente que está assistindo aqui, ele é para ser a principal fonte de renda? Não, pode ser tanto fonte de renda principal como renda extra. Por quê? Hoje muitas pessoas querem complementar a renda. E você tem aquele período que você trabalha numa empresa, trabalha de CLT, inclusive tem várias alunas que são nesse perfil, elas empreendem com artesanato, mas no período em que elas estão em casa, pós-trabalho e fim de semana. Então é muito possível, não só dentro, mais uma vez, eu falo muito do artesanato porque é minha área de vivência, mas em várias outras áreas você também consegue. A gente tem casos, né? Quem acompanha de perto, Sebrae, pequenas empresas, grandes negócios, eu acredito que já tem escutado muitos negócios que hoje são grandes e que começaram assim. As pessoas conciliando com uma outra atividade que já tem e conduzindo esse negócio próprio, né? Onde você realmente é o dono do seu negócio. E, claro, organizando dentro do tempo, dentro da carga horária que você tem à disposição. Isso também é importante falar. E essa é uma dica muito legal, né, Thalita? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, muita gente aí tem um familiar ou precisa complementar a renda de casa. Então, essa pode ser uma boa dica para quem está assistindo a gente, né? Sim, exatamente. Por isso que eu fiquei muito feliz da gente falar sobre isso, porque nesse contexto de pandemia, muitas famílias tiveram ou sua renda encurtada, né? Essa é a realidade, e outras pessoas, inclusive, ficaram desempregadas, enfim, se sentiram sem perspectiva e sem possibilidade de um emprego. Então, muitas pessoas passaram a empreender. A gente vê até dados, estatísticas de MEI. Muitos brasileiros passaram a não trabalhar só na informalidade, mas se tornaram microempreendedores individuais. Então, é uma realidade do Brasil. E aí você pode estar pensando, mas eu acho que eu não tenho. Então, eu não tenho noção, não tenho nenhuma habilidade, eu acho que não consigo imaginar alguma área que eu ficaria feliz ou que as pessoas precisam, né? Então, qual é a dica que eu deixo? Você deve ter habilidade, sim, mas que você acha que, assim, é muito óbvio. Na sua cabeça vai parecer óbvio. Quem é que vai querer que eu, com a minha habilidade de maquiar, por exemplo, me contratar? Ou contratar, sei lá, aprender comigo, fazer um curso, ou querer que eu faça maquiagem na pessoa. E sim, tem muita demanda. Falei da área de maquiagem, mas pode ser o seu talento na cozinha,
Você que sabe fazer quitute, sabe fazer doce, sabe fazer bolo, muitas pessoas empreendem dessa forma. Então, começa ali, elogios na família, as pessoas gostam, né? Nossa, como você é boa com isso! Ou, sei lá, eu até dei um exemplo, a gente estava conversando nos bastidores, pessoas que... Meu esposo faz comida japonesa. Ele tem prazer em fazer para a gente, para a família. E lá atrás, alguns anos atrás, ele montou o seu próprio restaurante de comida japonesa e foi um sucesso. Então, muitas vezes é algo que você já tem ali intimamente, às vezes na família, amigos, e que pode sim se tornar um negócio. Precisa sim de dedicação, estudar o mercado, precisa ir a fundo, mas essa habilidade é o start que você precisa, sabe? Listar tudo aquilo que você acredita que seja habilidade sua e que pode ajudar outras pessoas com aquilo que você faz. Esse é o ponto de partida, é você entender, reconhecer quais são as habilidades que você já tem e que podem se transformar num negócio. As habilidades, então, a gente pode dizer que somadas ao talento e à paixão, elas vão te direcionar aí para o sucesso, né? Sim, essa paixão é que eu falo que é o principal combustível, porque é o trabalho depois do trabalho. Só uma pessoa apaixonada, ela passa aquele horário que teoricamente era o de trabalho e continua pesquisando, buscando, né? É a paixão que é o principal combustível. Na minha história, ela está presente em todos os momentos. Nas minhas alunas, eu vejo que dentro do mercado, aqui citando o mercado artesanal como exemplo, as pessoas elas chegam até o artesanato, a grande maioria porque tem uma habilidade e faz por prazer. Então, essa paixão também eu vejo que faz a gente resistir bastante, porque nem tudo são flores. Mais uma vez, eu não gosto de falar de empreendedorismo como uma romântica, sabe? Porque eu já passei por vários momentos difíceis empreendendo, mas abre portas para novas possibilidades e oportunidades. Eu costumo dizer que nessa minha trajetória de empreendedora, eu não esperei pela sorte e nem por alguém me gerar uma oportunidade, mas eu mesma as criei. Quando eu morava, para quem já me conhece há mais tempo, eu sou parceira da TecBond. A TecBond me conheceu trabalhando no interior da Bahia. Então, assim, nunca imaginei que uma empresa como a TecBond, por exemplo, fosse ver o meu trabalho. Mas como foi que a TecBond descobriu a Thalita artesã? Através da internet. Então, em todo esse discurso que eu trago de empreendedorismo, eu trago a internet como a principal aliada. Por quê? Porque você consegue ter redes sociais gratuitas, você consegue chegar até as pessoas de forma simplificada com o Instagram, com o Facebook, como estamos aqui agora, e disso você faz a sua principal divulgação, né? Atingindo muita gente aí praticamente sem custo, né? Exatamente. E é muito democrático, né? O espaço é acessível. Você, com pouca informação, você já consegue criar uma conta, fotografar aquilo que você faz, seja produto ou seja serviço, e postar para que as pessoas conheçam. Pode falar. Não, desculpa, Thalita, que cortou, eu não te ouvi. Problemas técnicos do ao vivo, mas já voltou. Tem bastante gente comentando aqui nas redes sociais. Tem a Selma Lima falando que quando a gente faz o que ama, você não trabalha nunca. Porque fazer o que ama não dá trabalho, né? Porque é paixão, é exatamente isso que a gente está falando, né? Tem muita gente falando, sim, comentando, empreender até no banho, quando você está... para ter uma ideia. Como surgiu, Thalita? Acho que é interessante você contar. Você contou o exemplo do seu marido, que começou com a experiência aí da culinária japonesa. Como você teve ideia? Você já tinha paixão pelo artesanato? Você fazia coisas para a família, você começou a vender, como foi a sua experiência? Acho que é bacana porque o seu discurso até como mentora, ele traz essa bagagem, né? Você não é só uma pessoa com conhecimento técnico, você viveu ali toda a trajetória do empreendedor. Exatamente. A Selminha que mandou essa mensagem, ela é minha aluna. Queria mandar um beijo aqui para ela e também dizer o seguinte: quando você ama o que faz, você não trabalha nunca. Eu acho que a gente trabalha muito. É uma frase muito bonita, mas a gente trabalha muito, só que a gente sente menos, né? Porque a gente está fazendo algo que realmente faz sentido.
Quantas pessoas trabalham para algumas empresas? Não são todas. Por exemplo, eu podia estar aqui puxando a sardinha da TecBond, porque estamos aqui falando com TecBond. Mas de todas as pessoas que eu conheci da TecBond, existe uma coisa em comum, que é a paixão pelo que vocês fazem. Porque quem trabalha CLT também empreende. Toda vez que você, como um funcionário, traz alguma forma diferente de fazer um processo que a empresa já tem, isso é empreendedorismo. Não é só ser dono, aliás, são coisas diferentes. Empresário é uma coisa, empreendedor é outra. Então, você pode trabalhar de CLT e ser um empreendedor nato, trazer soluções diferentes para a empresa que você trabalha. Mas, voltando à sua pergunta, eu comecei no artesanato, não foi com um olhar empreendedor, não foi. Eu comecei porque meu filho nasceu prematuro, nasceu de 7 meses, e ficou internado por 45 dias. Então, nesse contexto de eu ter o meu bebê, vim para casa sem o meu bebê no colo, esse distanciamento, hoje eu que estou grávida, eu querendo ou não, eu acabo revivendo muito tudo isso. Quando eu escrevi o meu livro, eu também revivi muito esse meu início, porque o artesanato ele veio como terapia para mim, sabe? Não foi como um negócio. Eu não quis que as pessoas ficassem próximas a mim, eu quis me isolar nesse momento, mas eu também tinha plena consciência em todo momento que aquilo não podia não me fazer bem estar sozinha. Então, eu fui para o Google, pesquisei terapias para fazer em casa, aí cheguei em artesanato, que é muito sugerido como terapia, e comecei a fazer coisas para mim, para minha casa, e estava super feliz, porque eu estava tendo ali uma habilidade que eu nunca pensei, porque eu não sabia pregar um botão. Então, muitas habilidades surgem assim, num contexto totalmente diferente de um olhar já, vou vender, né? Às vezes a gente começa a aprender alguma coisa pela própria paixão do fazer ou necessidade de se ocupar. Começou como hobby. Só que quando meu filho veio para casa, aí eu senti que não tinha o menor sentido mais para mim eu me distanciar dele, voltar para aquele mercado de trabalho, ainda que fosse uma empresa minha, como era o Balé Clássico. Eu tinha 2 escolas em 2 cidades diferentes e eu não me via mais pegando estrada e deixando meu filho com uma outra pessoa. Não fazia mais parte da minha realidade. Então, foi dentro desse contexto que eu falei, olha, tem gente elogiando as peças que eu faço. Então, se estão elogiando as peças que eu faço, as pessoas podem comprar. Tem produto, tem demanda, tem negócio. E aí comecei e não parei mais. Aceitei uma primeira encomenda, o cliente ficou satisfeito, eu fiz o processo certinho, porque eu já empreendia antes, então eu escutei a demanda, entendi as correções, porque minha primeira encomenda não foi perfeita, e fui me aprimorando no caminho. Então foi assim que eu comecei. Muitas pessoas podem hoje já iniciar no artesanato, por exemplo, querendo uma fonte de renda. Eu conheço inúmeras artesãs que se formaram em faculdades pagando mensalidade com o artesanato que fazia, ou vendendo o brigadeiro que fazia. Então, isso também é empreender, né? Eu acho que aqui fica uma outra dica de ouro, né, Thalita? Eu acho que às vezes não é uma necessidade financeira, mas é também uma adaptação da rotina, daquele momento da vida da pessoa, como você compartilhou com a gente aqui o seu momento, né, sua trajetória pessoal. Exatamente, exatamente, porque empreender nos proporciona liberdade em muitos aspectos. Então, eu fiz meu próprio tempo, meu próprio horário. Quando você vai empreender e você tem uma área tão grande quanto o artesanato, a gente ensina o seguinte: você se definir dentro de um segmento, porque o mercado é grande, então você segmenta, e dentro de segmento você tem os nichos. Então, eu escolhi o nicho de maternidade. Fui muito feliz atuando. Por quê? Porque era uma coisa que eu vivia na pele. Então, as pesquisas das mamães, das grávidas, eu podia ajudar. Então, tudo aquilo que você pode ajudar uma outra pessoa, por exemplo, hoje está super em alta aquele serviço de personal organizer, que a pessoa paga para uma outra ajudar, né? Ali na arrumação, enfim, nos guarda-roupas, armários da sua casa, você aprender com ela, que já entende super disso, como manter também, não é só arrumar, mas como manter sua casa arrumada. Então, veja, uma habilidade simples que para muitas pessoas não tem valor, e hoje as pessoas trabalham com isso, recebem muito bem por isso.
e que foi uma habilidade que você até comentou, né? Às vezes as pessoas falam, não vou empreender porque quem vai querer esse tipo de serviço ou de atividade? É tão rotineiro, né? Uma organização, mas tem mercado para tudo, né, Thalita? Você comentou com a gente dessa sua experiência com o artesanato e você estava se dando muito bem. O que te inspirou para mudar de carreira e aí migrar para essa carreira de mentora? Então, eu sempre ensinei, né? Sempre ensinei. Eu me formei no balé clássico com 13 anos e comecei já aos 13 mesmo a ser assistente de professora, depois assumir turma sozinha e ensinar sempre foi uma coisa que sempre preencheu muito o meu coração. E quando eu comecei a trabalhar com artesanato, a afiliada da Rede Globo lá na minha cidade fez uma reportagem comigo. Então, mostrando, era até o Dia da Mulher, mostrando o quanto que é possível uma mulher dentro de casa, com um filho pequeno, transformar aquela habilidade num negócio. E quando essa reportagem passou na televisão, todo mundo queria. Aí falaram assim, peraí, você conseguiu? Você me ensina? E aí eu não tinha projeto para isso, mas eu falei, olha, ensino. E aí fui na cara e na coragem, abri que seria uma pequena turma e a gente inscreveu mais de 50 mulheres, todas com esse mesmo objetivo, de aprender, na verdade, não empreendedorismo, mas a técnica do artesanato. Eu comecei ensinando a técnica e conciliando com o meu ateliê de costura. Então, eu comecei sozinha, depois eu tive que contratar, porque eu já não conseguia dar conta mais da demanda do meu ateliê. Eu fiz uma contratação de uma costureira mesmo, muito experiente para trabalhar comigo. Só que ainda assim, eu não queria ensinar passo a passo. Eu queria falar de empreendedorismo, eu queria falar de vendas, de atendimento, eu queria falar disso aqui. E ajudar ainda mais aquelas artesãs, porque a artesã, ela sabe fazer, mas ela não sabe vender, ela não sabe divulgar nas redes sociais, ela não sabe fazer sozinha, muitas vezes, essa virada para o lado empreendedor. E aí eu não parei mais, só que não dava mais para conciliar. Então chega um momento que a gente tem que fazer escolhas, e eu precisei realmente, não tive dúvida em momento nenhum. Eu sabia que esse era o meu chamado e era a coisa que mais me preenchia o coração. E não me arrependo em nenhum minuto. Sinto falta, sinto muita. A produção me fazia criar, me fazia manter a mão na massa, mas hoje eu me dedico aos estudos. Hoje eu me dedico a trazer sempre técnicas novas para as minhas alunas, sempre focando em vendas, atendimento, orçamento, formas de realmente elas se movimentarem e fazerem mais dinheiro com aquela habilidade delas. Thalita, e o que você pode dar de dica para a gente? A gente está aqui falando desse lado otimista que tem que ter para empreender, né? De ter esse olhar fora da caixa, de ter esse olhar atencioso com o que se gosta e se tem paixão por fazer. Mas a gente sabe, como você mesma disse, né, que você não gosta daquela visão florida do que é empreender. Empreender tem as dificuldades, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Olha, o primeiro grande desafio foi não saber isso aqui, não saber gerenciar o negócio. Porque eu tinha vergonha de oferecer o meu artesanato, eu não tinha vergonha de ser julgada, mas eu não sabia o processo. Então, assim, muitas vezes a gente começa o nosso negócio sabendo fazer o produto ou revendendo, porque também você pode, tá? A gente fala muito da produção, você produzir, mas você pode comprar e revender, isso é um negócio também. Eu estava olhando um caso de sucesso hoje que eu não acreditei. A gente tem o clássico carro do ovo, né? Que passa nas ruas vendendo ovo. E tem um casal que criou um site para vender ovos. Você já imaginou isso ser um negócio, um grande negócio? Eu jamais faria isso, eu jamais teria essa ideia. E eles fazem o quê? Assinatura. Então, você vai no site, assina quanto que você quer receber de ovos por semana ou mês e recebe na sua casa. Olha isso. Genial, muito bacana. Que ideia, né? Então, assim, não é só produção, tá? É também você revender. E falando em barreira, dificuldade, que foi a sua pergunta, a logística em si eu tinha muito medo, porque eu não queria vender só para minha cidade, porque eu comecei como todo mundo. A gente começa vendendo para quem? Família e amigos. As pessoas mais próximas. E que, às vezes, algumas pessoas nem têm apoio deles, porque são as primeiras a não valorizar também, né?
Mas as primeiras vendas foram, triste, foram no boca a boca, mas foram indo, foi fluindo e eu fui me articulando. Mas a dificuldade de não saber me comunicar, que eu não era assim hoje, tipo, abrir uma live, vem e fala com todo mundo e tudo. Não, eu tinha minhas limitações, tinha minha vergonha, tinha minha timidez, isso me impedia no começo, mas a falta de conhecimento, se eu pudesse te apontar uma grande barreira, é a falta do conhecimento. Porque eu sempre falo, quando você sabe, você não depende. Né? Quando você sabe, tem conhecimento, você não depende. Então, eu acho que o primeiro grande passo é essa busca por conhecimento. Tá, vou vender. Tá, já sei qual é a minha habilidade, o que eu vou transformar no negócio. Agora eu preciso estudar, eu preciso entender quais os canais de venda que eu vou utilizar, como é que eu posso fazer a divulgação. É Instagram, como é que usa isso aqui? Vamos lá, como é que faz uma parceria? Então, essa estruturação do negócio foi uma grande barreira para mim. Claro, fui vencendo aos trancos e barrancos. Na minha época não tinha curso como tem hoje. Hoje o conhecimento está acessível a todos, a qualquer momento. Olha a gente aqui agora fazendo uma live dessa para qualquer pessoa que queira assistir. Então, na minha época não tinha. Então, isso já é um grande facilitador para quem está começando. É verdade. Então, aqui uma outra dica sua preciosa aí é que para começar a empreender, a pessoa tem que perder a timidez, ser sem vergonha, né? No bom sentido, porque a artesã ela tem que ser o pacote completo. Ela não só tem que ter o talento ali, a paixão pelo que ela quer fazer, mas ela também precisa ser a vendedora, a divulgadora, ela tem que ser o comercial, o marketing, todas as áreas ali da microempresa dela, né? Sim, exatamente. E isso é uma barreira das grandes. Muita gente tem vergonha, muita gente tem timidez, outras não é isso. Outras é o medo de se expor, da exposição ou frustração, né? De assumir para todo mundo que está tentando e de repente não conseguir. É assim que a gente funciona. Mas dá para empreender sem aparecer, ou realmente assim, colocar uma outra pessoa para aparecer no seu lugar? Dá, mas você vai sempre estar dependendo de uma terceira pessoa. Então, quando eu ensino as minhas alunas nos meus treinamentos, eu falo, olha, você é a blogueira do seu próprio negócio. Vai lá, coloca a sua cara, divulga, porque ninguém vai vestir a camisa da sua empresa como você. Pode até ser que você consiga parceiros e, enfim, passe a contratar outras pessoas no caminho, mas ninguém faz como o dono. É impressionante, né? A nossa paixão brilha aos nossos olhos, então é muito mais fácil o caminho de quem aparece e vence essa barreira. Sem contar que venda é contato. É relacionamento, é troca, é conexão, é ouvir mais do que falar. Então, essa habilidade em comunicação ajuda demais no processo de venda. E se a gente tivesse que compartilhar com quem está assistindo a gente agora, onde buscar informação sobre empreender que não seja aqui na nossa live? Como começar? Olha, o Sebrae eu acho que é o primeiro passo para qualquer pessoa, porque os cursos que o Sebrae oferece, todos são gratuitos e são bem iniciantes. Então, você hoje quer quer construir aí o seu próprio negócio, seja dentro da sua casa, seja montando realmente um espaço para você vender, o Sebrae ele pode te apoiar nisso. Tem muitos cursos online e gratuito, ou seja, nem precisa sair de casa para você participar, para você assistir, e te dá ali o beabá inicial. Foi o que eu fiz no começo. Chegou numa fase que já não me bastou, que eu precisei buscar outros cursos, outros treinamentos mais específicos. Então, por exemplo, vendas, redes sociais, que o que a gente encontra lá é bem básico, né? É bem inicial, é aquele pontapé, mas eu acho que é o primeiro lugar, sabe? E a gente tem outros canais, por exemplo, YouTube, redes sociais como YouTube, como Instagram, muitos perfis que se dedicam a isso, a ajudar pessoas que querem empreender, né? O primeiro passo, fazer um plano de negócio, aquela coisa bem básica, você já consegue com o Sebrae. Legal. Thalita, e eu imagino que você tenha passado por isso também, né? Muita gente quando descobriu o seu talento aí pro artesanato, usando a influência que tinha com você, a amizade, o parentesco, fala, faz pra mim, me dá um desconto. Isso eu acredito que deva acontecer muito com quem empreende e principalmente com quem faz artesanato. Como que você driblou isso? Sim, quando não era essa pedindo desconto, era me perguntando se podia comprar o material e eu fazer. Não, eu compro o material
material e você faz, tá tudo bem? Tipo assim, né? Mão de obra escrava, tá tudo certo. Mas, assim, é muito difícil. A gente tem... eu falo que hoje eu sou pulso firme, né? Eu ensino a ser pulso firme, mas eu era uma Maria Mole. Lá atrás, eu cedia qualquer pedido. Era só pedir sorrindo que eu fazia, entendeu? Era muito difícil para mim dizer não. Mas chega um momento no seu processo que se você não aprende a dizer não, você também não cresce e não desenvolve. A valorização, e aqui eu falo muito do artesanato, mas em qualquer área, a valorização ela não parte do outro para você. Tem que começar de você, sabe? Se todas as vezes você troca o seu artesanato por um material, ou você cede a descontos à torta e à direito para qualquer pessoa, você mesma não está valorizando aquilo que você faz. Exatamente. E artesanato, especificamente, não tem preço, tem valor. Porque é um item exclusivo, é um item feito à mão, é um item que você não encontra em qualquer loja e que leva o traço do artista que faz. Então, eu só fui me dando conta disso na minha trajetória mesmo, conforme eu fui amadurecendo o meu negócio. E aí eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque envolvem vários custos quando eu precifico. Não é só o meu material, não é só custo fixo, variável, margem de lucro. Tem a minha mão de obra. O material é sempre infinitamente mais barato do que a mão de obra. A mão de obra no artesanato é o que mais tem preço, né, no sentido realmente material, e que no fim das contas é o que gera mais valor, porque as pessoas queriam comprar de mim. Então não era qualquer artesã, elas faziam questão que fosse comigo. E é isso que a gente precisa aprender. Primeiro a valorizar, para que não caia nessa tentação do desconto, sabe? Do todo o material, da amizade. E lembrar sempre, acima de tudo, que assim, a gente constrói uma marca. Eu falo muito isso para as meninas. Se você não tem uma marca, qualquer outra empresa te substitui. Porque é produto por produto. Então, tanto faz. Não tem diferencial, agora, se você constrói... Exatamente, não tem nenhum diferencial. E já quando você tem uma marca, você tem o seu produto, você tem uma comunidade de fãs ao seu redor. É basicamente hoje a Techbold, vamos falar de exemplo. Tem muitas artesãs que jamais usariam outras colas, outros adesivos, porque não é só... É pela qualidade? Mas também é pela paixão pela Techbold. É por ser fã, é pela comunidade que a Techbold construiu ao redor do nome. Então, é isso que nós artesãos ou empreendedores que estão assistindo, a gente precisa pensar, sabe? Coca-Cola usa grandes cases como exemplo. Tem gente que só compra aquela marca e não trai, é tipo uma traição até. Não vou comprar outro porque eu amo. Então é isso que a gente vai construindo e dessa forma você não é substituível, sabe? Você fica sempre na cabeça do cliente com alguma sensação, que é aquela experiência que você ofereceu. E eu acho que a gente está entrando agora num ponto que eu acho que deve ser... que muita gente que está assistindo a gente tem dúvida, que é essa questão da valorização do produto, né? Até eu fico com dúvida, como que a gente coloca preço em um produto de artesanato? A gente está falando aqui, você deu alguns exemplos, não só o material, né? Mas como a gente coloca preço, como precificar essa mão de obra? Então, a gente faz o cálculo do produto e mão de obra é um dos fatores, é um dos custos que entra no nosso produto. A mão de obra, ela é calculada por hora. Então, assim, um artesão, ele vai fazer esse cálculo baseado no quanto de salário que ele tem interesse em receber por mês. Por quê? Porque você está calculando você artesã, mas podia não ser você. Podia ser um outro artesão que você vai contratar. Então, para cada produto, digamos, para fazer uma boneca, eu levo 3 horas. Então, baseado num cálculo ali de salário base que eu use, que pode ser um salário mínimo, 2 salários mínimos, o artesão é quem escolhe, e ele vai calcular quanto que custa aquela hora dele. E aí entra o valor da mão de obra. Já os outros fatores do produto são basicamente o que eu falei. Os custos fixos, que são aqueles que independem da produção. Se você fizer 1 ou fizer 100, você vai ter aquele mesmo custo fixo. Os custos variáveis, que aí sim, esse depende do quanto você produziu no mês. Margem de lucro, que para o artesanato fica em torno de 50% a 100%. É bem rentável, vários artesanatos.
É muito, e tem muitos artesanatos, inclusive, que superam. A gente já teve alunas que trabalham com uma margem de lucro de 200%, 300%, que tem artesanato que aceita mais, sabe, do que outros. E juntando mão de obra, é isso que a gente compõe precificação. Parece muita coisa, parece um pouquinho difícil, não é. O que eu acho que é imprescindível? Porque você saber fazer um produto, mas não saber quanto cobrar, ficar sempre pensando, meu Deus, eu podia cobrar mais, eu podia cobrar menos, tudo isso é cálculo, é matemática. Então, é colocar na ponta do lápis e chegar a um resultado final. Obviamente que você também, como toda empresa, no fim do processo, você faz uma pesquisa de mercado para comparar, para ver se realmente esse seu preço ele está competitivo ou não. Porque pode ser que você viaje na maionese, tipo, o seu produto está muito além do que... em relação ao mercado. Isso, isso mesmo. Então, existe essa última etapa de você fazer pesquisa mesmo e comparar. Nossa, super bacana. Eu sou da área de RH, estou acostumada a calcular mão de obra, massa salarial, mas não tinha a menor ideia de como calcular aí o preço de um artesanato. A gente está falando muito de artesanato, não só focado nesses artesãos, mas eu acredito que deve ter um público vasto assistindo a gente agora, então maquiadores, fotógrafos. Quais dessas dicas você entende que se aplique aos demais profissionais, Thalita? Sem dúvida nenhuma, é a habilidade de vendas e de usar as redes sociais a seu favor, porque assim, já foi o tempo, não estou dizendo que site não é importante, mas já foi o tempo que era primordial, sabe? Você ter um site institucional para mostrar e tal. O pequeno empreendedor, se ele está bem nas redes sociais, ele consegue aguardar um tanto mais até ele encorpar o negócio dele e criar o seu próprio site. Então, estar bem posicionado no Instagram, no Facebook, isso ajuda muito. A depender se é um negócio local, você tem que estar também no Google Meu Negócio, porque a grande sacada do empreendedor hoje é ele ser localizável, sabe? É a pessoa precisar do que ele faz, seja produto ou serviço, e encontrá-lo. Eu vejo muita gente boa que faz produto que tem um serviço maravilhoso, por exemplo, um mestre de obra. Você precisa de um bom mestre de obra para fazer alguma coisa na sua casa. Mas você, se ninguém te indicar, você nunca vai achar ele. Por quê? Porque ele não está no Google Meu Negócio, ele não tem rede social. Então é muito difícil. Tem algumas áreas que tem mais restrição. Fotógrafo, você falou, maquiador, tem que estar bem posicionado na rede social. Tem que criar seu tipo de conteúdo, que é conteúdo que atrai. Vídeo, foto, clientes felizes e satisfeitos com o seu serviço, tudo isso tem que estar ilustrado ali, porque é o que gera confiança, sabe? Então, não só para artesanato, qualquer outra área. Inclusive, meu perfil de Instagram é só dica de artesanato, mas eu tenho seguidor de todas as áreas, todas que você imaginar, que mandam mensagens... E isso, manda mensagem para mim e fala, Thalita, tudo que você ensina serve para mim. Então, eu não deixo de te seguir por nada, não perco uma live nem nada. Então, realmente são aplicáveis. Hoje, ainda mais no mundo pós-pandemia, é impossível você só contar com um contato pessoal, a venda presencial. A internet está aí para te aproximar, porque as pessoas estão mais do que nunca no celular. A gente não larga o celular para nada mais. A pessoa acorda, ela vai dormir, ela tá com isso aqui. Então, se você não é localizável, independente da sua área, você já sai perdendo. Vai ter um outro profissional concorrente seu que vai estar bem posicionado ali na internet e que vai ser encontrado no seu lugar. E pensando nessa parte do digital, né, de ser localizado, qual que é a rede social do momento que você diria assim que o artesão ou outros profissionais não podem deixar de estar lá para serem encontrados, para ampliar aí suas vendas? Sem dúvida o Instagram. Como o Instagram e o Facebook são da mesma empresa, é muito simples, você tem um e outro. Só que fomento, engajamento, postar mesmo, fazer ali os vídeos, é o Instagram, porque tá todo mundo ali consumindo de diversos formatos dentro do perfil. Por exemplo, você tem o feed, você tem vídeos que você pode postar, tem os Reels, que são esse novo formato mais divertido para apresentar o seu trabalho, tem os Stories. Então, não faltam formatos para você trabalhar e apresentar aquilo que você faz. E aí, várias vezes, assim, pessoas que trabalham com outras coisas, né, falam assim, Thalita, meu Deus, eu não trabalho com artesanato, não me vejo fazendo stories. Gente,
São vídeos. Como o próprio nome fala, você vai contar histórias. Então, você vai ali falar qual é a sua produção do dia ou qual cliente você está atendendo no dia, explicar um pouquinho do projeto, do que você está executando. Enfim, tudo isso é forma de vender sem vender. Você não precisa dizer que olha, estou de vaga aberta, me contrate ou compre agora. Você faz um marketing de forma indireta e as pessoas compram do mesmo jeito. E eu tenho uma dúvida até pessoal, essa dúvida nem chegou aqui pelas nossas redes sociais, que a gente está acompanhando aqui as questões do pessoal que está nos assistindo, mas conta pra gente qual a frequência que você recomenda postagens e se tem alguma regrinha de etiqueta que as pessoas devem seguir aí para fazer essas postagens? Então, é muito relativo, porque, assim, frequência tem muito a ver com quanto de habilidade e de disposição você tem. Se eu fosse te dizer a frequência perfeita, seria um post por dia. E se você pudesse, 2 vezes ao dia. Isso é muito bom para o seu perfil, porque gera ali, e claro, conteúdo de qualidade, não vai sair postando por postar qualquer coisa. Só que essa frequência é difícil demais. Da nossa realidade, ainda mais, por exemplo, trazendo um pequeno empreendedor que não tem um setor de marketing trabalhando para ele, não tem RH, não tem todas aquelas, e ele cumpre todas as funções que sua empresa precisa, no mínimo 3 vezes na semana. Porque aquele lema também, quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar ali gerando não só o post de venda, mas conteúdos de valor que possam ajudar a sua audiência e que ali indiretamente fale, nossa, olha, salvou minha semana, precisava dessa dica. Nossa, como eu nunca pensei nisso, tal perfil me ajuda muito. Então é uma forma de você se tornar presente na vida daquele seguidor, né? Que eu nem gosto de chamar de seguidor, porque as pessoas hoje também banalizaram, né? Tipo, tenho 10 mil seguidores, não, são pessoas. Eu quero saber das pessoas reais que você está ajudando e que podem ser compradores. Porque, para mim, não adianta nada um perfil de não sei quantos mil se você não vende, se você não faz a diferença na vida de quem compra de você. Porque isso é que é empreender, ainda mais para o pequeno empreendedor, é fazer a diferença na vida do outro. Você ser feliz é importante, né? Você empreende com paixão, você tá realizado. Mas também realizar o outro lado, né? Para que ele saia feliz depois dessa transação. Foi como disseram aqui, né? Um comentário que a gente leu no comecinho, quando você faz com paixão, aquilo nem se torna um trabalho, né? Você faz com tanto amor que aquilo se torna um prazer. Thalita, e uma outra dúvida, a gente está falando aqui, né, que o empreendedor, ele tem que ser todas as áreas do seu próprio negócio. Para empreender, precisa ter uma microempresa, precisa emitir nota fiscal. Para começar, dá para simplificar o processo, quem está assistindo agora e está tomando aquela coragem ali, falando, não, mesmo que eu esteja trabalhando, eu vou complementar a renda da minha família para ajudar alguém. Dá para começar sem a preocupação com aquela parte burocrática? Dá sim, dá para começar sem você necessariamente precisar se tornar MEI. É claro que quando você formaliza o seu negócio, né, quando você se torna microempreendedor individual, você tem ali, comparado ao valor que você paga, que dá ali menos de R$60 por mês, você tem muitos benefícios. Então, dá para começar sem, dá para trabalhar ainda na informalidade, mas conforme vai encorpando, a primeira oportunidade que você tiver ali de estar bem, digamos, com as contas da sua empresa, dar esse passo, porque te garante muito, tem deveres, mas te garante muitos direitos também, e as mulheres, por exemplo, vou usar a mulher como um exemplo, porque eu sei que elas estão em massa, porque a mulher brasileira, ela é empreendedora, ela é nata, ela já nasceu querendo fazer... Né? Exatamente, ela nasceu querendo fazer acontecer. Você, por exemplo, se você engravidar, você tem direito ao benefício, sabe? Então, por isso que é muito importante você ter essa visão, além daquele momento que você tá. E é o que eu falo, para a parcela, aquele dever que você tem de pagar todo mês, os benefícios para mim superam, sabe?
Legal. E, bom, antes da gente continuar esse bate-papo, que tá uma delícia, eu tô aprendendo muito também, queria lembrar o pessoal que tá assistindo que pode mandar pergunta aqui pelas redes sociais, que a gente vai, eu tô conduzindo aqui, estamos com várias perguntas que estão chegando do nosso público. E, Thalita, eu queria também perguntar, acho que tem muita gente, eu acho que o principal dificultador, digamos assim, das pessoas para começarem a empreender é sair da inércia, né? É o medo de falar, eu vou fazer. Que dica você daria para essas pessoas? Eu acho que a gente já falou de uma super importante aqui. Às vezes a pessoa tem muita vontade de empreender, mas fala, não, agora eu estou trabalhando. Então, acho que uma dica legal é que a pessoa pode empreender também quando está trabalhando aí como um complemento da renda, né? Mas que outra dica você daria para nós? Sim, e para quem trabalha, fica meu conselho. Eu acho que se você começar a empreender enquanto trabalha, você pode fazer transição de carreira, sabe? Eu acho que no momento em que a gente tá, largar um negócio e se jogar para outro, é algo bem arriscado. Então, eu sempre recomendo às minhas alunas que elas passem por essa transição, que elas esperem esse negócio que elas estão montando estabilizar, pagar ali pelo menos o básico das contas, para daí ela se dedicar 100%. Para as pessoas que estão pensando, né, como renda extra e que tem um outro trabalho, eu acho que o que vocês precisam começar é fazendo o mínimo, sabe? Começar. Esse primeiro start é o mais difícil. Sair da inércia e começar alguma coisa é o mais difícil. Mas a partir do momento que você começa, a coisa anda, sabe? Eu brinco com as minhas alunas que se você está em movimento, até a vida ajuda, sabe? O vento empurra, é mais fácil. Então, o difícil é começar. No meu caso, observem como foi para mim. O fato de eu pegar a primeira encomenda, ter um cliente satisfeito, isso me motivou. Então, muitas vezes a gente precisa, a gente sente necessidade de uma motivação, né? Eu gosto de dizer para não ficar dependendo da motivação para começar, mas ela é importante no começo. Então, o fato de você iniciar o processo, começar a fazer pesquisa. Eu me lembro quando eu fui montar meu negócio, a escolha do nome do meu ateliê, sabe? Quanto que me deu prazer ali ficar pensando qual o nome que eu iria dar para minha empresa, as cores que eu queria que ela tivesse. Então, comece a fazer nem que seja esse planejamento do seu negócio, sabe? Que área eu vou atuar? Qual o problema que eu quero resolver na vida das pessoas? Fazer os primeiros testes, a depender da sua área, você precisa fazer testes. Então, dar o start é o que vai fazer você continuar. Enquanto você está só na cabeça, pensando, é difícil, porque não é. Na real, não é. É trabalhoso, sim, mas não é difícil, é trabalhoso. Tá? Vai exigir dedicação, vai exigir empenho, mas não é difícil, só é trabalhoso. Pode ser muito prazeroso, começar. né? Sim, sim, é começar. E se você puder ali contar com a ajuda das pessoas próximas, dos amigos, fale para as pessoas, sabe? As pessoas que gostam de você de verdade. Divida, olha, eu tenho habilidade em maquiar as pessoas, agora eu estou fazendo isso. Se você precisar, lembre de mim, toma aqui, eu fiz até uma rede social, você divulga para as pessoas que você conhece. Então, as pessoas ao nosso redor podem ser os nossos primeiros influenciadores ali, que vão disseminar a nossa ideia, o nosso negócio para outras pessoas. Então, não deixe de comunicar. É uma falha. É uma falha que a gente tem. A gente tem vergonha, a gente fica sem querer, né? Não, deixa engrenar que eu compartilho, né? Para poder ninguém botar olho gordo. Esquece isso. A gente tem que comunicar para as pessoas, porque é nessa que vem, às vezes, uma oportunidade, um cliente, uma possibilidade de você já ali dar o start que você precisa. Se movimentar, então, é mais uma dica de ouro, né, Thalita? Antes da gente continuar, eu queria mandar um beijo para Cleone Arruda, que está pedindo para a gente mandar um beijo para o pessoal de Estreito, no Maranhão. Beijo, Maranhão! Thalita, e conta pra gente, a Liana Flores Gigantes tá pedindo para falar sobre a parceria com a TecBond. A sua parceria com a TecBond, Thalita, conta pra gente como ela se deu e como ela acontece ainda nos dias de hoje.
Então, gente, para mim foi um divisor de águas assim. Eu já me sentia artesã, me posicionava como artesã, aquilo era muito importante para mim, o apoio dos clientes, das pessoas. Mas toda vez que vem uma parceria assim com uma empresa tão renomada e tão importante para nós artesãos, porque é um chameguinho da gente, né? A Tecbond tem os melhores produtos, é aquele que a gente faz questão de usar. A gente faz questão de tirar uma foto e mostrar nas redes sociais que está usando. A gente fala para os clientes para garantir qualidade. Então, quando eu consegui essa parceria da Tecbond, que na verdade não foi pelos concursos que hoje para você ser parceiro, você passa pelo processo seletivo ali de um concurso, alguma promoção que a Tecbond faz. Mas no meu caso, eu estava em movimento. Olha que importante eu falar de movimento, Ana. Eu estava em movimento. Eu tinha parceria com um armarinho, e eu ia expor meu produto lá, meu trabalho, eu fazia oficinas gratuitas, então eu ia já ajudando outras pessoas. Mas eu não tinha parceria com a Tecbond. Eu usava a Tecbond, eu divulgava a Tecbond, e foi nesse contexto que uma pessoa da Tecbond que faz essas visitas nos armarinhos ficou sabendo que eu já fazia um trabalho muito importante para a minha cidade, para a minha região, e que eu nem era parceira. Então ela falou assim: como assim essa menina não é parceira da Tecbond? Ela já faz tanto, quero conhecer. E aí veio conhecer com mais intimidade o meu trabalho. Enfim, me encontrou em movimento. Então é o que eu falo, muitas vezes a gente faz sem a intenção, mas aquilo vem como uma consequência de um bom trabalho, sabe? E foi assim que a parceria chegou para mim, e eu decidi fazer muito jus também, porque parceria para mim é uma via de mão dupla. Não adianta só eu querer que o outro me ajude, mas eu também preciso ajudar e fazer valer aquela parceria que eu consegui. Então, fui desenvolvendo meu trabalho, em todos os meus cursos eu disseminava ali que realmente era um produto que eu sempre usei. Então, não é porque alguém mandou eu falar, eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha credibilidade, em me unir. Sim, e me unir com marcas que eu acredito muito. E eu acho que esse foi o grande segredo, sabe? Me preocupar, buscar servir. Eu sempre falo, a gente quer muito dos outros e a gente serve pouco. Quando a gente inverte essa lógica, as coisas fluem, sabe? Isso se refere também a clientes. A gente fica, ai, tal cliente não me valoriza, ai, tal cliente não sei o quê. Você já buscou servi-lo, ouvi-lo, oferecer o melhor atendimento? Não existe caminho contrário, por exemplo, à gentileza. Se você oferece gentileza, você recebe gentileza. Então é meio que isso. E hoje eu continuo com a parceria com a Tecbond, ajudando nos assuntos agora, não mais de passo a passo, de uso das colas, mas ajudando quando o assunto é empreendedorismo para artesãs, porque a Tecbond traz essa responsabilidade também. Não importa só você saber fazer o artesanato. A Tecbond hoje chega junto nesses outros assuntos, porque para ela é importante também ver os artesãos que usam Tecbond se desenvolvendo como empreendedores, vendendo mais, fazendo do artesanato fonte de renda. Ana, eu tenho muitas alunas que nesse contexto de pandemia, os seus maridos, namorados, familiares ficaram desempregados e foi o artesanato que sustentou a casa. É verdade. Então, assim, eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque se elas não compreendessem disso que eu falo, vendas, atendimento, rede social, provavelmente não seria possível, porque no mundo antes de pandemia, a artesã ia para a rua, vender em feira de artesanato, ela ia para o boca a boca, e agora com esse tipo de conhecimento que elas têm, elas usam o Instagram, elas usam o Facebook, elas usam o site próprio. Então olha como a gente amadureceu em um ano, né? É verdade. Os negócios cresceram muito. A gente evoluiu digitalmente aí uma década agora na pandemia, né? Acho que uma dica super importante, se eu puder dar, até para quem está assistindo a gente aqui, como uma primeira forma de romper essa inércia, né, é assistir as lives do Tech Talks, porque a gente semanalmente aí está dando dicas, né, para as pessoas empreenderem. Então, como fotografar, como hoje a gente está falando desse assunto tão interessante que é o empreendedorismo e tão amplo, com uma pessoa super renomada e muito bacana ter você aqui com a gente, Thalita. A Robô Produções, mais uma pergunta que está chegando aqui para a gente, está pedindo para falar sobre a importância do público-alvo.
Ah, total. Eu te falei, né? Não sei se eu me apresentei falando que eu sou escritora, mas eu tenho um livro também e o título é Viva da Sua Paixão. E não tem como você querer montar um negócio se você não. Eu falei um pouquinho de nicho, né? Se você não estrutura a área que você quer trabalhar. Então, por exemplo, você tem o artesanato que é gigante, mas você não pode dizer para as pessoas que você faz tudo. Entendeu? Ah, não, você quer um negócio da cozinha? Eu faço. Você quer um negócio do banheiro? Eu faço. Você quer um negócio para festa? Eu faço. Você quer um item religioso? Eu faço. Não dá, você não vai para frente dessa forma. Então, o primeiro caminho ali de você começar a testar produtos é você escolher o seu nicho. Você delimita e você se torna boa no que faz. Especialista. Porque a gente gosta de comprar de especialista, você já viu? A gente não gosta de comprar da pessoa que é genérica, não. A gente gosta de pegar o É melhor. A verdade. gente quer sentir confiança. Então, você está com problema no olho, você não vai no clínico geral. Você marca o seu oftalmologista e vai lá resolver o negócio agora, entendeu? O que precisa. Então, é assim que a gente funciona. E definido o seu nicho, aí você tem o que a gente chama de público-alvo. É nessa ordem mesmo, tá? Não dá para fugir da ordem. E qual a importância do público-alvo? O público-alvo nada mais é que um grupo de pessoas que podem comprar do seu negócio. Porque nem todo mundo é seu perfil de cliente. Nem todo mundo tá disposto ou precisa daquela solução que você vende. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam felizes quando vão nessas lojas de produto chinês e faz a sua compra. Ela sai realizada. Ela comprou um item de R$ 10 e ela está sorrindo, porque ela economizou e porque, enfim, mesmo que aquele produto não dure, ela está feliz e satisfeita. Ela não é o público-alvo do artesanato. Já, digamos, Maria, né, que pode ser uma persona aí do seu negócio. Maria, ela gosta da qualidade, ela não está preocupada com o preço, sabe? Ela quer ter um produto diferenciado, ela não quer ali ir para a rua e ver 300 pessoas usando a mesma bolsa, ela quer uma bolsa artesanal. Então, é assim que você vai mapeando o seu público-alvo, criando, porque hoje existe dentro do marketing digital um conceito chamado de persona, a gente usa muito, né, nesses treinamentos e tudo mais. Mas a persona é essa pessoa fictícia que seria o seu cliente ideal. E aí, quando você se comunica, cria campanha, cria conteúdo na rede social, você cria baseando nessa persona, os gostos dela, o que ela espera da sua empresa. Então, tudo isso te ajuda. Conhecer de público-alvo é fundamental. Sem esse conhecimento, você fica querendo empurrar teu produto para qualquer pessoa. Aí aumenta o risco de pedido de desconto, daquela cliente que chega e diz, ai, tá caro. É chato ouvir tá caro, né? Ninguém fica feliz quando escuta que o seu produto foi taxado de caro. Mas provavelmente é uma pessoa que nem faz parte do seu E público-alvo. não Então, entende, por isso que é né? muito Até como importante. precificar aquele Sim. tipo de produto, né? Exatamente, ela nunca vai ver valor, porque para as pessoas, uma coisa só é cara quando você não percebe valor. Eu brinco direto, contei ontem aqui numa live, o pessoal chorou de rir. Eu amo comprar um chinelinho de uma marca específica, não vou nem fazer a propaganda aqui. Mas meu esposo fica tiririca, ele fala: pra que você quer comprar esse chinelo deste preço, pelo amor de Deus? Se tal marca cumpre o mesmo papel, eu falo, não me interessa quanto é que custa. Eu quero é aquele bendito daquele chinelo. Você me deixa comprar meu chinelo em paz. Entendeu? Então tem isso, tem um público-alvo para cada É negócio. verdade. Thalita, eu podia passar a noite toda aqui, super prazeroso ficar conversando com você. Você compartilha de uma forma muito simples todo o seu conhecimento, o seu know-how. Se você tivesse que dar uma última dica para o pessoal, uma última mensagem. Olha, busque, primeiro vai fazer a lista, tá? Me prometam que vocês vão fazer a lista daquelas habilidades que você tem, aquelas áreas que são sua paixão, ou que você tem um talento. O que é ter talento? É fazer acima da média da maioria das pessoas. Então, você não faz força. Enquanto as pessoas precisam de um esforço grande, você faz sem doer tanto para você. Então, liste. Saia dessa live e crie ali uma lista das possíveis áreas que você pode empreender, que você pode transformar essa habilidade num negócio. E a dica maior, se eu pudesse coroar esse nosso encontro aqui com o TecBond, falando sobre empreender, seria busque conhecimento.
Porque tem essas lives da Tech Bond que estão acontecendo agora, como a Ana falou, e tem muito conteúdo na internet. Então não tem mais aquela desculpa de que não tenho acessibilidade a esse tipo de informação, de coisa. Nada Não tem justifica a mais. inércia, né? Exato, e as pessoas só precisam dessa, eu acho que é muito da vontade, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pesquisadora esfomeada, eu sempre quis ler muito, pesquisar muito, e é uma coisa minha. Então, tenham esse desejo, sabe? Porque não tem coisa melhor na vida do que você aprender. Quando você sabe, você se liberta de muita coisa. Então, busquem por conhecimento, que é ele que vai fazer você ter um negócio que vai atingir a sua definição de sucesso. Para mim, sucesso é estar com a minha família, viver feliz, poder oferecer conforto e estar perto dos meus filhos. Mas e você que está assistindo a live? Com certeza a definição de sucesso para você é outra. Então, se agarre a essa sua definição de sucesso e corre atrás, tá? Porque conhecimento é o que vai fazer, vai dar esse impulso que você precisa aí na sua trajetória. É isso aí. Eu acredito muito que o sucesso é a felicidade e o restante é a consequência, né? É o percurso, não é o destino. Thalita, antes da gente finalizar, Sim. Queria que você repetisse para quem virou seu fã essa noite ou para quem já era seu fã, falar um pouquinho do seu livro. Não sei se você tem essa obra aí para a gente entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Sim, tá aqui do meu lado. Meu livro o título é Viva da Sua Paixão. Então, assim, foi um livro que eu escrevi para o público do artesanato, mas que serve brilhantemente para todas as áreas, porque, como eu falei, eu venho mapeando como você empreender no digital, principalmente. Então, como você fisgar aquelas ideias que são o seu talento, como organizar para transformar num negócio, como definir seu nicho, estudar seu público, vendas, posicionamento digital. Então, é um livro muito leve, do jeitinho que eu converso aqui. Eu não uso palavra difícil, eu poderia fazer um livro super grosso para falar do mesmo assunto, mas eu conheço intimamente o meu público, eu sei do quanto que o brasileiro e o artesão não têm o hábito da leitura, então eu fiz questão de que o livro fosse assim, um manual que ajudasse verdadeiramente, que fosse aquele livro ali de cabeceira, mas que também fosse leve, porque se as pessoas não têm o hábito da leitura, de buscar pela leitura, tinha que ser uma coisa prazerosa. Então é basicamente isso. Conto da minha trajetória também, não é o foco do livro, mas eu conto momentos da minha trajetória e as pessoas que leram disseram que gostaram, então eu acho que fica a dica aí realmente da leitura. Quem quiser, o link tá lá no meu Instagram, então podem adquirir. E agora nesse mês de maio o frete está grátis. Oba! Então, quem quiser aproveitar também, aproveita, que aí tá para todo o Brasil. Legal. A gente tem uma biblioteca compartilhada na TechBond. A gente vai fazer questão de colocar o seu livro lá, então para os nossos colaboradores que estão assistindo e estão interessados, vai poder conferir sua obra lá. Para quem quiser comprar seu livro, Thalita, compartilha com a gente sua rede social para a gente te seguir, porque agora você já ganhou centenas de seguidores aqui, tá todo mundo apaixonado por você. Eu que agradeço demais. Quem quiser me localizar no Instagram, é só procurar thalitaortega.mentora. Vocês vão encontrar tudo lá. Os treinamentos que eu tenho, meu livro, chuva de conteúdo gratuito, porque essa é a minha especialidade, é dividir o que eu sei com as pessoas. Mas vocês me encontram no YouTube, vocês me encontram no Facebook. Tô por aí, tô disseminando minha ideia e meus conhecimentos aí para as pessoas. Eu li rapidamente os comentários ali, mas o pessoal disse que quem leu tá amando o seu livro. Um beijo para a Selma, que leu o seu livro e disse que é maravilhoso. E antes da gente encerrar, eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo aqui que se eles gostaram muito dessa live e quiserem mais dicas, é só pedir lá nas hashtags da TechBond que a gente traz a Thalita de volta em outros Tech Talks para complementar aí com novas dicas, né, Thalita? Com certeza, me coloco à disposição. Já falei com vocês que são da TechBond. Eu falo, olha, é só me falar, venha, porque o que eu tiver eu desmarco, eu dou um jeito. Para mim é um prazer gigante vir aqui falar. E assim, falei com algumas pessoas daí de dentro da TechBond que essa primeira chave que virou na minha cabeça de busca por conhecimento aconteceu em um evento que a TechBond promoveu para os seus artesãos, que aconteceu no ano de 2019. Então, assim, lá eu me sentia perdida, eu sentia um incômodo por dentro de mim, mas eu não sabia o que era. E quando a TechBond promoveu aquele evento para os artesãos, para oferecer conhecimento, oferecer possibilidades, aquilo mexeu profundamente comigo e é por conta daquele dia, não tenha dúvidas, por conta daquele dia que eu tô aqui hoje, porque eu quis
colocar tudo aquilo para fora, e eu entendi realmente qual era o meu chamado ali naquele dia. É isso aí. A TecBond realmente fazendo parte da vida das pessoas, não só dos colaboradores, como a gente diz internamente, né? Mas também dos artesãos aí da nossa sociedade. Thalita, foi um prazer, uma honra estar aqui. Queria te agradecer mais uma vez. Agradecer ao time de marketing aqui pela confiança e coragem de me colocar aqui para conversar com você. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha sido tão produtivo, proveitoso e prazeroso como foi para mim. Super obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, quero agradecer a todos pela audiência e me coloco aqui à disposição e digo, tenham coragem, tá? Esse papo aqui é um início, mas das pesquisas que eu sei que vocês vão fazer quando essa live acabar. Muito obrigada por tudo, pela audiência, pelos comentários que eu não consegui acompanhar, mas que com certeza foram muito carinhosos e precisando, estou aqui à disposição. Você merece o nosso carinho, o nosso respeito, super obrigada. Um beijo para todo mundo e para quem gostou, sigam a TecBond nas nossas redes sociais, que em breve teremos novos assuntos no nosso Tech Talk. Um beijo e boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.